Um dos métodos mais comuns para nós fazermos os diagramas de esforço cortante, normal, momento fletor, consiste em aplicarmos o método das seções. Esse processo funciona da seguinte forma: nós iremos passar seções na nossa viga, no nosso sólido, partindo do princípio que se um elemento estrutural está em equilíbrio, qualquer parte dele também deve estar em equilíbrio. Sendo assim, se a gente separar esse sólido em várias partes, cada uma dessas partes tem que também estar em equilíbrio para o conjunto estar em equilíbrio. Mais ou menos da mesma forma como a gente fazia lá nas reações de apoio, onde a somatória de forças em X deveria dar zero, somatória de forças em Y deveria dar zero, para mostrar que aquele elemento está em repouso, ou seja, não está em movimento. Com o método das seções, a lógica é bastante parecida. Todas as partes do nosso sólido precisam estar em equilíbrio. Sendo assim, um ponto bastante importante é perceber quais são as forças que são consideradas forças externas que nós devemos trazer aqui para o nosso diagrama. Bom, nós já sabemos que os carregamentos são forças externas, nós precisamos mantê-los no nosso diagrama, no nosso diagrama de corpo livre da nossa viga, e nós também precisamos colocar as forças de reação, porque elas também são forças externas. Sendo assim, quando formos aplicar o método das seções, primeiramente nós precisamos definir todas as reações de apoio, para depois nós descobrirmos os valores de normal, cortante e momento ao longo da nossa viga. Como é que nós vamos traçar essas seções, esses nossos cortes? Eles devem ser traçados sempre que tiver uma mudança na continuidade da viga, ou seja, no surgimento ou término de um novo carregamento, sendo ele uma força concentrada, uma carga distribuída, um momento, um apoio, uma reação de apoio, enfim, sempre que tiver algo diferente na continuidade da nossa viga, nós fazemos um corte, nós vamos traçar uma seção. Então, vamos olhar esse exemplo que nós temos aqui em tela. Iniciando lá pelo começo da viga, onde nós temos as reações R1 e R2. Se nós formos andando para a direita da viga, o que nós temos? Uma carga distribuída. Pronto, surgiu uma carga diferente, que vai terminar, depois de uma certa medida aqui da nossa viga, sendo assim, nós precisamos traçar uma seção. A carga finalizou. O que nós temos aqui? Nós temos uma outra carga, uma carga aqui concentrada, inclinada. Sendo assim, nós temos uma mudança na continuidade da viga. Tratamos com outra seção, Traçamos uma outra seção. Se nós continuarmos aqui, o que nós temos? Nós temos uma reação de apoio aqui no final. Sendo assim, traçamos mais uma seção. Bom, sendo assim, nós temos aqui 3 cortes que vão nos auxiliar na hora de fazer os diagramas. Um ponto que devemos sempre prestar atenção é em relação às cargas distribuídas. Quando nós estamos realizando o método das seções, ou seja, o nosso objetivo é fazer os diagramas, nós devemos manter todas as forças distribuídas da forma como elas são, ou seja, elas não devem ser substituídas por uma força concentrada, como a gente aprendeu lá na hora de fazer as reações dos apoios. Vocês lembram que a gente trocava a nossa carga por uma equivalente? Bom, isso pode ser utilizado apenas para as reações nos apoios. Vocês podem fazer aquela nossa equivalência, descobrir as reações, nesse caso aqui são as 3 reações, e depois, quando forem desenhar novamente a viga com cada uma das reações, vocês mantenham as cargas que eram distribuídas, certo? Isso é bastante importante, pois as cargas distribuídas e concentradas, elas trabalham de maneira diferente em relação aos esforços internos, normal, cortante e momento. Uma dúvida muito comum que ocorre é de onde fazer os nossos cortes. Por isso, eu deixei aqui para vocês um link de um vídeo que é lá do YouTube. E nesse link mostra diversos tipos de vigas e onde que foram feitas os nossos cortes. É claro que com o decorrer dos exercícios, vocês vão pegando a prática, mas eu recomendo esse vídeo para quem ficar com dúvidas de onde deve passar as nossas seções. Bom, vamos então para o passo a passo de como aplicar o método das seções. O primeiro passo é passar a seção no eixo longitudinal da nossa viga.
Isso nós já fizemos ali nos slides passados. O segundo passo é fazer um novo desenho, mantendo apenas as forças que estão agindo naquele corte. Ou seja, nós pegamos essa parte aqui em cor de rosa e nós vamos isolar ela. Sendo assim, o que nós devemos manter aqui? Todas as forças que estão deste lado da nossa seção para a esquerda. Professora, eu poderia fazer para a direita? Poderia também. Você pode isolar qualquer um dos lados do corte que você fez. Só que é preciso prestar atenção que quando eu olho ou para a esquerda ou para a direita, eu tenho que pegar todas as forças que estão em cada um dos lados. Então, se eu traço o corte e olho para as forças da esquerda, percebam que eu tenho uma força aqui distribuída, a reação 1 e a reação 2. Se eu olhasse para a direita, eu teria um pedaço de força distribuída da mesma forma, eu teria o F e teria o R3. Então, eu pegaria tudo que está à direita, inclusive o que faz parte de outras seções. Por isso que a gente sempre procura pegar o que for mais fácil, né? O que for menor, justamente para dar menos trabalho. Mas independente do lado que vocês pegarem, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Bom, isolamos aqui. Percebam que aqui surgiu um novo elemento, é o elemento aqui x. O x, ele significa que eu tenho aqui uma distância variável. Por quê? Porque eu quero saber o comportamento de cortante, momento e normal ao longo da minha viga. Sendo assim, eu vou trabalhar com valores de x desde aqui do zero, né, onde eu tenho A, até o ponto aqui onde eu passei a minha seção. Nesse trecho que eu isolei, eu vou ter que colocar o esquema de forças internas necessárias, que são o normal, positivo, o cortante, negativo, e o momento positivo. É importante manter essa convenção de sinais, pois os diagramas, eles também utilizam a mesma convenção de sinais, né? Então, sempre dessa forma. Caso nós tivéssemos feito o corte olhando para o outro lado, nós teríamos que inverter o sinal dos três elementos. Inverter o sinal do normal, do cortante e do momento. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho nos exemplos. Desenhem também os vetores, né, de cortante, normal e momento. E agora nós podemos ir para a parte de contas, né? Vamos entender agora como é que funcionam as contas. Bom, deixei aqui para vocês um outro exemplo de como fazer os cortes antes da gente ir para o exemplo numérico. Percebam que aqui eu tenho 3 forças concentradas, eu estou passando 2 cortes. Sendo assim, eu tenho 2 seções distintas. A primeira seção, eu cortei bem ela no meio. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Então, nós temos que daqui até aqui é o nosso primeiro trecho. Justamente esse que nós desenhamos aqui. O x, que é a nossa medida variável, nós fazemos ela variar do início até o fim desse corte. Sendo assim, ela vai começar aqui no zero, no ponto zero, e ela vai ir até o ponto 2, ou seja, do x igual a zero até o x igual a 2. Deste outro lado, nós temos um outro corte, que viria aqui do x igual a 2 até o x igual a 6, né? Esse seria aqui o nosso trecho 2, né? Trecho 1 e trecho 2. Percebam que quando eu faço o trecho 2, o que acontece? Eu estou colocando aqui que o meu x vai de 2 a 6. Aqui, né? De 0 a 2. Quando isso acontece, o que eu preciso pensar? Bom, se eu pegar aqui e olhar para a esquerda, eu vou ter que redesenhar a minha viga com todas as forças que estão à esquerda do meu corte. Então, como é que eu faria neste caso, né? Eu colocaria o 12 aqui na ponta, o 5,5 aqui, a reação de apoio, né, que eu iria descobrir, e aqui eu colocaria, né, normal, cortante e momento. Percebam que aqui eu tenho 3 incógnitas, certo? Uma outra coisa que eu poderia fazer é, ao invés de analisar a esquerda do corte, analisar a direita do corte. Então, o que eu vou ter aqui? Apenas o 17 e uma reação de apoio aqui em B.
Sendo assim, muitas vezes é válido que eu faça o corte observando todas as forças que estão à direita do meu corte e não à esquerda, como é o comum que a gente faça. O que vai acontecer de diferente quando eu fizer o corte olhando à direita? Eu tenho que pensar agora que a minha origem passa a ser aqui o ponto mais à extrema da minha viga. O meu ponto de origem passa a ser aqui no segundo apoio. Sendo assim, agora o x que está aqui é o x igual a zero. E quando eu ando aqui para a esquerda, né? Ou seja, que eu vou passando aqui pelo comprimento da viga, eu chego aqui em um valor de x igual a 4. Por quê? Porque eu andei aqui 4 metros da viga. Então, onde aqui eu tinha um x igual a 6 olhando para a esquerda, agora olhando para a direita, analisando apenas as forças que estão à direita, o meu x agora vale zero e o meu x final vale 4. Então, aqui onde eu tenho x de 2 a 6, eu viro x de 0 a 4, pois o meu 0 está aqui e o meu 4 está lá no final do meu corte. Outro ponto, né, que nós já falamos, é inverter os sinais dos nossos vetores de indicação de normal, cortante e momento. Normal, que era positivo, passa a ser negativo. Cortante, que era negativo, passa a ser positivo. Momento, que era no sentido anti-horário positivo, passa a ser no sentido horário negativo. Dessa forma, nós estamos prontos para seguir para os processos numéricos. Pessoal, independente do lado que vocês olhem, se vocês resolverem olhar lá para o lado da esquerda ou para o lado da direita, o resultado tem que dar o mesmo. Nós vamos resolver um exercício onde a gente faz essas duas possibilidades, olhando para a esquerda e olhando para a direita. O resultado vai ser idêntico. Então, a resposta para professora, qual é melhor? Ou eu olhar para a esquerda ou olhar para a direita? A resposta é: utilizem como critério aquele que tem menos forças, para você facilitar o seu cálculo. Se você olhar e perceber, nossa, aqui eu tenho 5 forças de um lado e uma do outro. Bom, então vale a pena você pegar aquela que tem uma força, pois vai facilitar na hora de você fazer o cálculo. Mas não estaria incorreto, de maneira alguma, você olhar para aquele lado que tem 5 forças.